Deus, amado Pai Celestial, o Senhor possa, meu Deus, nesta tarde, Senhor, recompensar teus filhos que vieram aqui. Suas famílias. Nós te pedimos, Senhor, reverentes. Teu profeta diz que quando esse hino era tocado, o anjo se aproximava da plataforma, Senhor. Não sou o irmão Brana, Senhor, mas sou um servo seu que está a teu serviço essa tarde, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Teus filhos que estão aqui certamente precisam de ti, Senhor. A mãe cansada precisa de ti, o pai cansado precisa de ti. O angustiado precisa de ti, Senhor. Aleluias. Que a tua soberana graça possa tomar o controle, Senhor. No nome de Jesus Cristo, enquanto a palavra será pregada, que demônios possam ser expulsos, que vidas possam ser transformadas, que a tua mão poderosa possa tirar o problema da frente de cada um que está aqui, Senhor. Certamente tem muitos problemas, Senhor, na vida, porque a nossa vida é uma constante luta, Senhor. Que o Senhor possa trazer a vitória nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 16. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme
e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos e em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? São Mateus capítulo 17. Fala da transfiguração. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, 3 testemunhas terrestres que lembram fé, esperança e amor. Seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele, 2 testemunhas celestes. E Pedro tomando e Moisés e Elias estavam falando com ele, com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Quem tem prazer, escutai-o. Em outra tradução, diz: a ele ouvi, a ele escutai. Senhor Deus, abençoe tua palavra no coração dos teus filhos. Toma meus lábios, toma minha mente, toma meu corpo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Eu quero falar baixo. Meu irmão Rogério, pode levantar um pouquinho? Se eu me emocionar, eu vou sair para trás. Vou sair para trás para não sair tão alto no ouvido de vocês. O irmão Brana tomou essas escrituras também, Efésios, também o Velho Testamento, Josué, para pregar 5 mensagens. Aqui eu tenho 4, falta a mensagem Mistérios da Sua Vontade. Mas ele pregou 5 cultos intitulado Adoção. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, e eu colocaria um título, um subtítulo, adoção como título, um subtítulo dizendo assim: atenção com os relatórios. Atenção com os relatórios. Vocês já vão entender o porquê. Que é atenção com esses relatórios. Na primeira parte da mensagem,
primeira mensagem, o primeiro culto, ele confronta Efésios com Josué. Josué, no Antigo Testamento, posicionando o povo de Israel na terra prometida. Então ele colocou cada tribo na sua terra, produzindo um determinado produto. A tribo de Gade, ele produzia gado, e assim por diante. Outros produziam milho, outra tribo produzia trigo, outro produzia ovelhas, e assim por diante. E eu não tenho aqui todas as tribos e o que eles produziam. Mas o Nombrando disse que cada tribo foi colocada na sua terra, e cada terra ali produzia alguma coisa, e eles se trocavam, eles tinham um companheirismo. E ele disse, Efésios, no Novo Testamento, por isso que é confronto de Efésios com Josué. Josué posicionou o povo de Israel. Paulo posicionou a igreja. Você vai ver em Efésios capítulo 4, verso 11, que Paulo disse, e ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, evangelistas e mestres. São o quíntuplo de Efésios. E ali ele fala que é para o aperfeiçoamento da igreja. E ele fala dos diáconos, ele fala que a igreja é um corpo, que cada um tem uma função, que cada um tem alguma coisa a fazer para contribuir para o corpo. O povo de Israel, cada um produzia uma coisa, um produto, mas era para um bem comum, era para o povo de Israel. Então, se ele precisasse de carne, eles iam na tribo de Gade, me fornece. Se a tribo de Gade estava precisando de milho, ele ia numa determinada tribo, me dá milho, e eles faziam essa troca. Amém? Por isso que é adoção, é confronto de Efésios com Josué. Ele está colocando, o irmão Branco está colocando, o princípio do assunto dele é posicionar a igreja de Deus na posição de filho. Amém? Vocês estão entendendo? Na segunda mensagem ele fala de adoção, parte 2, a manifestação dos filhos de Deus. Então, aonde nós lemos, ele toma essa escritura e ele estuda. Ele está estudando essa escritura. E Paulo dá ênfase ali em Romanos 8, onde nós lemos, ao poder que será revelado nos filhos. Amém? O que ele vai fazer? Revelar em nós. Olha aqui, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente. É um mundo de aflição? É um mundo de aflição. Você tem que labutar, você tem que correr atrás do pão de cada dia, você tem que se preocupar com filhos, com filhas, com escola, com proteger teus filhos dessa tempestade. É uma aflição. É ou não é? Vocês não vão dormir, viu? Vocês não vão dormir. Então Paulo está dizendo, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar, não pode comparar, com a glória que em nós há de ser revelada. Em você. Mas você. Mas eu sou tão pequeno, é em você.
vai ser revelada essa glória. Viu? Olha para o lado, para o teu irmão, diga: em você vai ser revelada essa glória. Em você, meu irmão Franciel, em você vai ser revelada essa glória. Paulo está dizendo: eu tenho por certo que as aflições não são para comparar. Não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele diz assim: porque a ardente, o que é algo que arde? Te incomoda. Uma coisa ardida, quando está ardendo uma queimadura, por exemplo, algo que está te incomodando. Fala de um desejo doloroso, de algo que dói. A ardente expectação da criatura. Quem que é essa criatura? Todos. O profeta fala, os maometanos, os budistas, o mundo todo, eles estão esperando. E aí no verso 23, 22, toda a criação geme. Toda a criação geme. Há uma ardente expectação da criatura esperando quem? Quem? A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Daí ele fala que a criação ficou sujeita a vaidades. Então ele diz: a natureza geme, está com dores de parto. Uma mulher pode explicar o que é dor de parto. É algo que te deixa angustiada. Eu sei que quando a minha esposa estava grávida, quando estava se aproximando, ela era angustiada. Você não sabe o que será ali. É angústia. Porque tem uma vida aqui para nascer, para vir ao mundo. Há um espírito na volta daquela criança, daquele corpo, esperando a criança nascer. Aleluias. Então, a natureza está gemendo com dores de parto. E não só ela, diz Paulo, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção. A adoção. Mas o que é a adoção? O que é a adoção? É o reconhecimento daquele filho. É a autoridade colocada sobre aquele filho. Já vou explicar melhor. Então a natureza geme e nós mesmos gememos por esta manifestação. Então no parágrafo 28 da mensagem 2, manifestação dos filhos de Deus, o irmão Branham diz assim, 28. Com ardente, ele lê a Escritura e diz: com ardente expectação toda a criação está esperando pela manifestação. Vem a manifestação. O que é a manifestação? É ser conhecida. Todo o mundo, os maometanos do além, eles estão esperando isto. Em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isto. Onde estão estas pessoas? Onde estão estas pessoas? Tivemos um vento muito poderoso, tivemos trovões e relâmpagos, tivemos óleo e sangue, tivemos todos os tipos de coisa, mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta Elias, que enrolou o manto em si, saiu e disse: aqui estou, Senhor.
Adoção, parte 3, posição no corpo de Cristo. Parágrafo 158. O que tudo está esperando? Ele leu a Escritura de novo e diz: o que tudo está esperando? O que toda a criação está esperando? A manifestação dos filhos de Deus está esperando a igreja voltar à sua posição. Quem era o filho de Deus no tempo de Adão? Quem que era? Vamos responder? Quem que era o filho de Deus no tempo do Éden? Adão. O que ele era? O pastor pregou aqui não faz 2 fins de semana. Um Deus na terra. Ele tinha o domínio do vento, ele tinha o domínio da árvore, ele tinha o domínio dos animais. Ele tinha o domínio do mundo, da terra. Ele era um pequeno Deus. Ele tinha autoridade. Quem era o filho de Deus no tempo de Adão? Onde estava o seu domínio? Na terra. Ele tinha o domínio da terra, é certo. Ele não era Elohim, mas ele era Jeová. Deus não era Elohim, ele era Jeová, era Deus família. E isto é, eu sou um Deus e fiz alguns menores do que eu. Eu tenho lhes dado um domínio. E em seu domínio sobre eles, que é a terra. O homem tinha o domínio sobre a terra. E toda a criação está esperando que os filhos de Deus sejam manifestos. Estamos esperando pela vinda daquele alegre dia do milênio, quando o nosso bendito Senhor virá e levará sua noiva. A terra está clamando por aquele dia de doce libertação. Aleluias. Se você soubesse, irmão, irmã, o poder que um filho de Deus tem, e a natureza está esperando onde é que está o filho de Deus. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Diz assim, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, quer dizer, é criança, em nada difere do servo. Em nada difere do servo. Ainda que seja senhor de tudo. O que quer dizer essa escritura? Ainda que o dono de uma empresa tenha um filho, enquanto ele é criança, aquele filho é criança, em nada difere do funcionário. Ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. Um funcionário pode dizer assim: olha, tu não é meu patrão, o meu patrão é teu pai. Entende? Ele, embora ele seja senhor de tudo, vai ser dele um dia, mas ainda ele não tem autoridade. E o que é a adoção? A adoção é colocar a autoridade sobre esse filho. Mas como é que era colocada a autoridade sobre aquele filho no passado? Como é que era colocada a autoridade? Hoje, a autoridade, aquela criança tem que crescer, tem que estudar, ou tem que trabalhar ali dentro daquela empresa e mostrar que ele se importa com aquela empresa.
que ele quer tocar o negócio do seu pai, que ele se importa com os funcionários, que ele se importa com o nome daquela empresa. E então, quando chegam à idade ali, o dono daquela empresa diz: olha, meu filho, tenho visto teu comportamento, tenho avaliado, e eu quero que você faça parte da direção, e eu vou passando aos poucos a empresa para você, e assim por diante. E já o funcionário tem que respeitar aquele jovem como o próprio pai. Estou colocando um exemplo aqui, nem sempre é assim, né? Mas é o que deveria acontecer ao natural. O filho se importar com as questões, com os negócios do pai. No passado, chamava-se de tutores. Tutores. Esses homens que educavam essa criança. Então, vem aqui, ó, Gálatas capítulo 4, verso 1. Depois, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro, ele já é filho, ele já nasceu. O irmão Branham diz nessas mensagens que ele não pregou essas mensagens para a igreja do mundo, ele estava pregando para os filhos de Deus. Ele estava pregando para a sua igreja, não era para pessoas que não eram filhos. Confrontos de Josué com Efésios, Josué tinha colocado as pessoas na terra prometida. E a terra prometida, a terra de Canaã, hoje representa o Espírito Santo. Então é as pessoas que estão em Canaã, já estão em Canaã, já estão como filhos de Deus. Só que eles ainda não têm a autoridade do Pai. Ele não passou ainda pelo tutor, e o tutor, irmão Branham, diz, é o Espírito Santo. Não existe ninguém melhor que o Espírito Santo para educar o Filho de Deus. Eu não ia gritar. Mas está, veja bem, vocês prestem atenção, porque esse é um tema profundo e é bom de estudar. Porque fala da tua posição. Fala da minha posição, fala daquilo que a ardente expectação da natureza, que maometanos, que todos os homens que já partiram estão esperando por esta manifestação. Aleluias! O herdeiro é menino e em nada difere do servo quando ele é menino. Todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, vamos lá na pregação que o pastor Afonso fez na ceia, que Deus desceu aqui maravilhosamente. Ele disse, quando o homem caiu, o título de propriedade foi tirado, voltou lá para o dono original. Quem que era o dono original? Deus. Deus criou Adão, um Deus menor. Deu título. E ele precisava de um parente redentor. Era a lei de Israel. Quando alguém perdia um título de propriedade, a lei dizia que um parente próximo poderia resgatar aquela propriedade e dar de novo. Está lá no livro de Ruth. Quando Noemi, que tipificou a igreja ortodoxa, e Ruth, a noiva, eles tinham perdido.
a terra em Israel. Mas quando ela retornou, ela descobriu que Boaz era um parente próximo. E ela disse para Ruth: olha, Ruth, você vai e procura, começa a ir, a respigar, e começa a entrar na terra, porque esse homem aí, ele é nosso parente, ele pode redimir o que nós perdemos, o título. E vocês conhecem a história, que Boaz redimiu, casou-se com Ruth, representando Cristo, que redimiu o seu povo, e vai se casar com a noiva. Aleluias, glória a Deus. Então nós precisávamos de um parente redentor, para quê? Para resgatar o título de propriedade de novo. E ali naquele título reza que nós poderíamos dizer para a montanha: mova-te daqui para colar, e o monte obedecer. Aleluias. Ali reza que nós somos filhos de Deus. Veja, ele é herdeiro, porém não pode usufruir da sua herança, porque ele está sob tutores que estão avaliando as suas atitudes. E então daí que vem o meu tema. Qual que foi o meu tema? Atenção com os relatórios. Atenção com os relatórios. Porque um tutor, vamos pegar a mensagem, a quinta, a ele ouvir. Eu achei muito um testemunho rápido fora da mensagem. Quando a irmã Sheila partiu, ela está ouvindo esta mensagem. A ele ouvir. Sheila é a esposa do pastor Roscoe. Que dia para pegar a posição, hein? A se encontrar com Deus. Estava ouvindo esta mensagem em seu carro. Então veja bem, irmãos. Esse tutor, ele manda... O que era um tutor? Vou explicar primeiro, antes de chegar nos relatórios. Era um homem que era escolhido por seu pai, pelo Senhor das terras, e no antigo, antigamente, um senhor, ele tinha muitas terras, e ele não tinha uma Hilux para andar por ela, rápido. Ele tinha que andar de cavalo, de carruagem por um bom tempo, a cavalo mais, porque ia olhar as suas propriedades, e ali nessas propriedades havia muitas moradas. O Mombrano até coloca que King James, ele traduziu a Bíblia certa. A tradução mais correta foi a dele, nesse quesito: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ali tinha uma fazenda enorme, muitos alqueires de terra, e tinha moradas, a morada do pessoal que cuidava do gado, da morada do pessoal que cuidava da plantação, da morada do pessoal que cuidava das ovelhas, e assim por diante. Então, esse senhor, ele não podia dar atenção para o filho o dia todo o tempo. E ele talvez não tinha as qualificações para ensinar a ler as coisas. Então ele saía, não dorme. Olha aqui, ó, ele saía e ia rodar para ver como é que estava a morada do fulano de tal, como é que estava o andamento dali. E ele escolhia um senhor que cuidava do seu filho, que chamava-se de tutor. Então ele começava, e esquecia aquele filho na mão do tutor. Como é que ele ficava sabendo do comportamento do seu filho? Relatórios. Então eu vou ler conforme o irmão Brana diz, porque isso é para nós. Porque o irmão Brana diz que Deus, ele tem muitos afazeres, não que ele não consiga cuidar de ti todo o tempo, mas ele designou o Espírito Santo.
Ele disse: eu vou para o meu Pai, vou preparar moradas, mas eu enviarei um Consolador. Quem que é o Consolador? O Espírito Santo. Vamos baixar aí o celular. Parágrafo 49 da mensagem a ele ouvir. Quando esse filho nascia em uma casa, ele já estava na posição de filho. Então ele já nasceu. Um filho do pai, mas agora o que foi aquele pai fazer? O que aquele pai fazia? Ele não tinha tempo para estar com aquele filho único. Seus negócios eram grandes e ele contratava um tutor, um mestre para criá-lo. E ele procurava na terra até encontrar o tipo correto de homem, porque aquele era o seu filho. E ele queria que aquele filho crescesse corretamente, porque aquele filho herdaria tudo que ele possuía algum dia. Mas ele procurava por todos os lados até que ele encontrasse o tipo correto de homem. Não um desses homens que tentam colocar uma pena em seus chapéus e assim, dizem mentiras. Não, seu filho está indo muito bem quando não estava. Viu? E ele tinha que relatar o progresso daquela criança. Agora aquilo era colocar o filho em uma posição. Vocês ministros aqui compreendem e sabem que estou falando a posição de um filho. Gálatas nos fala disso, a posição de um filho no Velho Testamento. Eu penso que King James teve aquela ideia dos tradutores quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Uma casa era um domínio, e na casa do pai, como no Velho Testamento, na casa daqueles pais havia muitos servos, e ele foi a estes servos, e não tendo tempo para ensinar seu filho, então ele tinha outra pessoa para ensinar, um homem correto. E isto é o que Deus estava mostrando-nos aqui naquilo que chamamos de Monte da Transfiguração. Já vou chegar nisso aí. Agora, se o filho era atrasado, sem capacidade de tomar conta dos negócios de seu pai, então como aquele tutor chegaria envergonhado perante o pai e diria: Senhor, sinto muito em dizer, mas seu filho não está indo bem. Comece a trazer isso para mim, para você. Atenção com os relatórios. Cuidado com os relatórios do Espírito Santo. Cuidado com os relatórios do Espírito Santo. Cuidado com os relatórios. Ele não quer aprender, ele não se importa. Bem, então Deus, quando Ele deixou a terra, aqui sua igreja, Ele escolheu um tutor para a sua igreja. Ele levantou um cultivador, alguém que fosse honesto, que carregasse a verdade. O tipo correto de cultivador não era algum arcebispo, papa, supervisor geral. Não, Ele enviou quem? Mais forte, irmãos. Quem? O Espírito Santo, para ser o supervisor e tutor da igreja. Mas nós adotamos bispos, papas e tudo mais para ser tutor da igreja. Não é o programa de Deus. O Espírito Santo é o nosso mestre. O Espírito Santo é o tutor da igreja. Nós adotamos toda espécie de ideia, todos os tipos de escola, teologia e tudo mais, quando o Espírito Santo devia estar nos dirigindo. Agora esta é a razão pela qual a igreja está na condição que ela está esta noite. Tem sido dirigida por homem, não pelo Espírito. Filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é para dirigir a igreja. Agora o homem pode dizer qualquer coisa, mas o Espírito Santo lhe dirá a verdade. Agora nessa noite, como você pensa que o Espírito Santo deva se sentir quando ele tem que vir diante do Pai e dizer: Pai, ó tua igreja, ó, sabe de uma coisa? A tua igreja, metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo. Quantas vezes o pastor Afonso já pregou aqui?
Quantas? Cuidado com os relatórios. Cuidado com os relatórios. Pai, o irmão Bruno está dizendo aqui, a metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo. Na quarta-feira à noite eles ficam em casa para assistirem Nós Amamos a Suzy. Era o nome do programa que tinha ali. Relatórios. O Espírito Santo faz diariamente. Pai, teu filho fez isso hoje. Eles amam mais as coisas que há na televisão, você sabe. Eles amam mais as coisas do mundo do que os prazeres e o poder de Deus. Isto é correto. Agora eu não tenho nada contra a televisão. Há coisas boas nela, mas quando um cristão deixa de vir à igreja e fica em casa para assistir um programa bobo como aquele, há algo acontecendo na vida daquela pessoa. O Espírito Santo já saiu de algum lugar. Você não está nos negócios do Pai. O que você pensa que Ele faz quando Ele chega diante do Pai? Tem que dizer que suas filhas, seus filhos, suas filhas amadas estão usando roupas imorais? Cuidado com os relatórios. É bonito nós falar que um filho de Deus tem poder para orar e Deus vai ouvir expulsar um demônio. É lindo, é maravilhoso. A igreja regozija-se quando um doente é curado. Mas para chegar a isso, para chegar à posição e autoridade de um filho, tem que passar pelos relatórios diários do Espírito Santo. Aleluias! Glória a Deus! Eu penso que quando a igreja, Deus está trabalhando com ela, limpando, a igreja está jejuando e orando, como a igreja está aqui, que Deus começa a limpar e mostrar as coisas. Aleluias! E eu disse isso há não muito tempo atrás a uma mulher que me disse, ela disse, irmão Brana, ela encontrou comigo atrás do edifício ali e disse, irmão Brana, eu não uso shorts. Bem, eu disse, isso é muito bom. Ela disse, mas eu uso calça comprida. Bom, isso é muito pior. A Bíblia diz, é uma abominação para uma mulher colocar roupa que pertence ao homem. Deus não muda. Ele fez o homem para se parecer com homem e mulher para parecer com mulher. Mas hoje os homens estão tão afeminados que não sabem como se vestirem. Usam shorts. Isso é afeminado. Você crê que o profeta de Deus... um shortinho não tem problema, até o joelho. É roupa de afeminado, não é nem de mulher nem de homem, é da metade. É relatório. Isto é certo, e as mulheres, as filhas de Deus fumando cigarros, é a maior destruição que o mundo alguma vez teve. Não tenho medo da Rússia, não, eu não tenho medo da Rússia açoitar a América está açoitando a si mesma. Não é a bicada do sabiá que estraga a maçã, não, é a lagarta no miolo da fruta que mata a maçã. E esse é o problema com as igrejas desta nação hoje, é o pecado bem no meio. Relatórios? Cuidado. Você quer adoção? Quer? Você quer adoção? Quantos querem adoção? Quer adoção, irmão Carlinhos? Levanta a mão, irmão. Levanta a mão, irmão. Quer adoção? Eu quero adoção. Mas tem os relatórios. Como é que se comporta na igreja? Olha, pai, quando ele está na igreja, ele está voando. Quando ele vai na tua casa, quando vai na tua casa, ele não sabe no final do culto o que foi cantado, o que o pregador pregou. É relatório.
Olha os relatórios. Olha, o teu filho, pai, ele não tem palavra de homem. Ele disse, promete uma coisa, falou que ia dar tal coisa e nunca apareceu. Relatórios. Aleluia. Sinto que Deus está nesse lugar. Aleluia. Cuidado com os relatórios. O que você promete, você cumpra. O pastor pregou domingo pela manhã da ceia, ele pregou sobre voto. Jefté foi o voto mais duro que houve na Bíblia. E quando o pastor Afonso pregava, ele chorou aqui, que ele prometeu que a primeira coisa que viesse, se Deus abençoasse ele na batalha e ele vencesse, a primeira coisa que viesse ao seu encontro, ele ofereceria a Deus. Talvez ele pensou que fosse o cachorro, o gato, sei lá, a galinha, o boi. Não! Um servo, veio a filha dele. E ele disse, eu abri a minha boca para Deus, minha filha, e não vou voltar atrás. E se você ler ali, ela disse, eu vou plantear por 2 meses, papai. A minha virgindade, ela era uma moça virgem ainda. E ela saiu chorar com as amigas, voltou e disse, papai, cumpra em mim o que você prometeu, e ele sacrificou ela. Agora nós falamos muito, vou fazer tal coisa, nunca fizemos, ou fizemos pela metade. Adoção de filhos, eu vou ir, Deus vai me dar um carro, eu não vou mais falhar culto. Segue falhando. Olha os relatórios do pai. Olha os relatórios sobre a tua pessoa, irmão. Cuida do que você fala, cuida como você age, cuida como você veste, como você trata as pessoas à tua volta, como você trata o teu trabalho, como você trata ali na ausência do seu patrão. Relatórios. Você quer adoção? Eu também quero, mas passa pelos relatórios. Como é que estão os seus relatórios essa noite? Quando foi a última vez que você perdoou? Qual é o problema? Você deixou o cargo, o velho antiquado padrão do Espírito Santo que dirige a igreja e a guia em toda a verdade. Agora esta é a verdade. Aquilo pode ser antiquado, pode ferir um pouquinho. Você sabe que eu era garoto. Então ele vai contar que a mãe dele colocava óleo de rícino. Ele tinha pavor daquilo. E ele dizia, pá, mamãe, eu não aguento esse óleo. Se você aguentasse, então não era bom. A verdade às vezes dói na gente, porque a pregação ela vai, ela volta, ela corta você. Cuidado com o que você fala, irmão. Cuidado com o que você fala. Eu vejo o pastor Afonso falar seguido em dízimo. E eu vejo pessoas dizendo, eu vou fazer isso. E não faz. Jefté cumpriu na sua filha o que ele falou. Você pode dizer glória a Deus? Você pode adorar a Deus por um instante? Como é bom a tua presença. A presença de Deus está aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele tem se agradado de nós. Aleluias.
Irmão Branham diz assim: nunca houve um homem como Jesus Cristo, homem de caráter. Puxa, qualquer homem que permitir que a sua esposa use shorts e fume cigarros, e eu tenho uma opinião quanto à sua masculinidade. Adoção, mensagem de adoção. Ele tem que ser a cabeça da casa. Isto mostra quem que manda ali. Isto é exatamente isto, certo? Homem não é julgado por musculatura, não. Os animais é que são, viu? O irmão Branham, você crê que o irmão Branham é profeta de Deus? Ele diz que homem é julgado por quê? Por musculatura? O muque mais fortão? Não! Não é eu que estou dizendo, o irmão Branham está na linha da palavra de Deus. Isto mostra quem é que manda ali. Homem não é julgado por musculatura, animais é que são. É o cavalo que é o mais forte, é o boi que é o mais forte para puxar a lavoura. Mas homem, ele é julgado por caráter, cumprir o que fala. Eu já vi homens que pesam 200 libras. Eu não sei quanto que é isso, porque eles não traduziram aqui. Mas, 100 quilos. E toda aquela musculatura e não terem 1 grama de homem em si. Arrancam um bebê dos braços de sua mãe e violam. Isso não é homem, isso é um animal irracional. Homem é o caráter. Nunca houve um homem como Jesus Cristo. A Bíblia diz: nenhuma beleza víamos. Quer ser bonito? A Bíblia diz que em Jesus Cristo, o maior homem que já existiu, que pisou, não havia beleza alguma, para que o desejássemos. Talvez um sujeito de ombros inclinados, ou algo assim. Todos nós escondemos nossa face dele, e nunca houve ali um caráter como aquele. É isto que é o verdadeiro homem. Não julgue os homens pelos seus músculos, mas pela marca dos joelhos que há em suas calças, onde ele estava orando. Esta é a maneira pela qual você deve julgar um homem. Aleluias! Sabe onde é que Rebeca encontrou Isaac? Quantos lembram? Vai lá, irmã Maria. No campo orando, ele vinha da oração. Quem que é o nosso Isaac? Jesus Cristo, maior caráter. Como o Espírito Santo deve corar quando ele está diante do Pai, digamos, e sabe de uma coisa, ele tem que dar o relatório, talvez fique vermelho. Sabe, falar da filha, do filho dele. O irmão está dizendo, sabe, deve corar, ficar vermelho. Os teus servos estão se enredando, eles estão começando a dizer que os dias de milagres passaram. Isso era uma doutrina do tempo do irmão Branham, você tem que transferir para cá. Transfere para cá nos dias de hoje, dizendo que o irmão Branham é Deus, que a era de Laodiceia acabou. Quantos ouviram a mensagem hoje de manhã do pastor Febrônio? Aleluia, aquilo foi mel da rocha. Aleluias. Glória a Deus. Eles estão começando a dizer que os dias de milagre já passaram. Não há coisa como cura divina. Não precisamos de toda essa gritaria e falar em língua e dons. Sejamos simples, uma igreja, simplesmente uma igreja. Tomaram toda a glória do poder na igreja e talvez levaram isto para alguma espécie de organização. Isso não tem importância. Contanto que a organização permaneça com o poder de Deus, Deus abençoa aquela organização. E esta é a razão pela qual eu sou pentecostal hoje. Porque eu penso que há mais poder de Deus nela do que há em qualquer organização que tenho visto. Mas quando o poder pentecostal deixar a igreja pentecostal, eu irei com o poder, com ele. Aleluias.
Você quer dizer? Isso quer dizer quando a igreja se organiza, que Deus não começa a vir mais, que você não ouve mais pregações como está ouvindo? Você pode pensar, se a igreja é formal, fria, que não louva a Deus, é porque Deus deixou. Fique com Deus, disse o irmão Brana, fique com Deus. Cuidado com os relatórios. Eu devo cuidar com os relatórios, minha família, vocês devem se cuidar com atenção com os relatórios que estão sendo mandados. Então eu vou chegar na escritura que eu li, Mateus 17, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração. E ali foi. Então quando esse tutor, agora eu vou passar para o relatório bom. É bom quando o Espírito Santo chega lá diante de Deus e diz, olha, tua filha hoje ela lutou e venceu tal coisa. Ah, que bênção. Encontramos então que o que seria desse rapaz se ele fosse um bom rapaz? Como o tutor deveria estar regozijando. Chegar até o pai e dizer, pai, eu estou tão contente em te dizer, sabe aquele seu rapaz? É exatamente como tu és. Oh, glória a Deus. Você não está feliz? Você não vai começar a glorificar a Deus? Será que o Espírito Santo só manda relatório ruim ou ele manda relatório bom também? Teu filho falhou ontem, mas hoje ele acertou. Glória a Deus! Teu filho ontem tropeçou, mas hoje ele venceu. Hoje ele está na igreja. Hoje ele está adorando a Deus. Agora encontramos então o que seria desse rapaz se ele fosse um bom rapaz. Como o tutor deve ter regozijado, chegar até o pai e dizer, pai, estou tão contente em te dizer, sabe aquele seu rapaz é exatamente como tu és, sabe, ele lê as tuas palavras e diz, isto é verdade, isso é o que o meu pai disse, o meu pai não pode mentir, eu creio nisso exatamente da maneira que ele disse, como o pai deveria dizer, aquele é o meu rapaz. Glória a Deus. Levanta a tua mão. Você glorifica a Deus? Glória a Deus. Eu não ia gritar, mas já desisto. Aquele é o meu rapaz. Vem agora, é isto que Deus deseja fazer conosco. Agora, se aquele rapaz tivesse nascido, ouça, se aquele rapaz nascesse em casa como um filho, mas se ele não fosse um bom menino e não seguisse as instruções de seu pai, ele não tomaria conta dos negócios do pai dele. Aquele rapaz sempre foi um filho, mas ele nunca tinha nenhuma herança. Você sabia disso? Ele nunca receberia nenhuma herança. Ele era simplesmente um excluído. Ele sempre foi um filho, mas ele era excluído. Por quê? Porque não se importava com as coisas do pai. E quando você recebe o Espírito Santo, vocês são filhos de Deus e filhas de Deus. Isso é suficientemente verdade. Mas se você não obedece a Deus, anda na luz, anda na palavra, crê em Deus, então você não terá herança alguma se você não obedece. Bem, esta é exatamente a maneira que Deus faz ainda hoje. Agora observe, o que seria se o rapaz fosse um cavaleiro justo? E simplesmente amasse seu pai, se ele se interessasse pelos negócios do pai, ele gostasse de ver todas as vinhas exatamente em ordem, cada homem no seu posto de dever, e ele encontrou um homem fugindo do trabalho, ele chegou, colocou a mão do seu lado e disse, olha, que alentou aquele moço para não fugir do trabalho. Vamos trabalhar, vai ser reconhecido. Ele estava se interessando com o negócio do pai dele. Sim, Senhor. O pai diria, você sabe, eu realmente gosto daquele rapaz. Aquele é o meu filho.
Como nós dizemos na América, tal pai, tal filho. Você sabe, ele é meu filho, eu estou orgulhoso dele. Você sabe o que acontece então quando aquele rapaz alcança uma certa idade? Aquele rapaz recebe a adoção da família. Aleluia mesmo, aleluia. Quando ele é menino e nada difere do servo, mas ele vai atingir uma idade. Ele se interessou pelos negócios do pai, ele se interessou pelo evangelismo, ele se interessou por ir aos cultos, ele se interessou por fazer alguma coisa pela obra. Ele vai ser reconhecido com a adoção da família. É, glória a Deus! Você não quer ficar de pé para louvar a Deus um pouquinho? Quer ficar de pé? Aleluia! Louva Ele! Levanta tuas mãos! Aleluia! Se interessou pelas coisas do Pai, vai ser reconhecido! Pode sentar. É só para vocês. Vocês estão no tabernáculo de Davi. Glória a Deus. Eu gosto da palavra de Deus. Aleluias. Então, a vida de Jesus foi assim. Ele se interessou. Com 12 anos ele estava pregando, enrolando os doutores. Se enrolaram, mas quem que é esse aí? Com 12 anos ele estava pregando. E quando Maria foi procurar, disse: por que tu não avisa quando sai? Eu e teu pai estamos te procurando. Ele disse: olha, meus irmãos e meu pai, meus irmãos, minha família, são todos aqueles que estão em volta das coisas do meu pai, que fazem a vontade, é isso, né? Fazem a vontade do meu pai. Ele deu a letra. Disse: olha, Maria, eu não sou dessa terra, eu estou interessado, eu estou no negócio do pai. Aos 30 anos ele começou o seu ministério, ele foi batizado. E ele saiu dali e já começou a fazer a sua obra que era de parente remidor. Ele começou a atrair as pessoas com milagres, com curas, para mostrar quem que ele era. Aleluias! E antes dele ser oferecido na cruz, Jesus reuniu-se com seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Fé, esperança e amor. E com duas testemunhas que não eram terrestres mais, que já tinham partido dessa vida. Estavam escondidos, não, eles não morreram, não. Eles estavam escondidos por Deus. Moisés e Elias apareceram vivos lá. E diante dessas testemunhas, ele transfigurou-se. E uma voz, e Pedro, irmão Branco, já quis fazer uma organização. Quando Deus aparece, o homem já quer se organizar. Quer fazer a igreja bonita, coral e tudo mais. Não é nada contra, mas o homem está sujeito à beleza, ele quer coisa boa, templo bom. E o irmão disse: Pedro quis se organizar, disse: vamos fazer 3 tabernáculos aqui, antes que ele terminasse, diz a Bíblia. Ainda Pedro estava falando, houve uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, em quem tenho prazer. Aleluia. Ali, diz o irmão Breno, ali estava sendo reconhecido a autoridade de Jesus. A ele eu vi, a escutar ele. Esse é meu filho, escuta ele. E aí os tutores faziam assim. Quando aquele rapaz estava indo bem, chegava numa determinada idade, vou ler aqui, eles levavam para fora em um lugar público, com testemunhas, como Jesus foi lá no Monte da Transfiguração, com testemunhas. Diz assim: você sabe, eles levavam para um lugar público, colocavam um manto especial sobre ele e faziam uma cerimônia. E todas as pessoas da cidade se juntavam e assistiam. E então eles olhavam para aquele rapaz e o pai fazia a cerimônia de adoção. Não percam isto, diz o irmão Brana. Depois que aquele filho recebia a adoção, o seu nome no talão de cheques era tão bom quanto o do seu pai. O que é adoção?
É investida autoridade em você. Vamos voltar lá atrás. A natureza está gemendo, esperando por esse momento. Que Deus investirá a sua autoridade sobre você. Há uma ardente expectação, há um desejo doloroso. Depois que aquele filho recebia adoção, seu nome no talão de cheques era tão bom quanto o do seu pai. Olha o que o irmão Bruno diz, aqui dá ponto final. Daí vem uma frase: é aí onde Deus está tentando levar a igreja. Aleluias. Você não quer clamar por misericórdia essa noite? Senhor, me ajuda que os meus relatórios sejam bons. Oh Jesus, me ajuda que meus relatórios melhorem. Se não estão tão bons, melhorem. Aleluia. Simplesmente diga a esta montanha: mova-te, e ela moverá. Autoridade, filhos de Deus, pequenos deuses sobre a terra. Toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando chegar o tempo em que as enfermidades surgiriam, e isso seria desta maneira: os cegos receberiam as suas visões, o surdo e o mudo. Agora, diz o irmão Bruno, nós oramos, mas vai chegar o momento que você vai dizer: sai, não vai precisar orar. Você vai ordenar. Vai chegar o momento da superunção, igreja, que foi prometido. E o irmão Bruno diz: isso que vocês têm visto em parte sobre o meu ministério, virá sobre vocês em plenitude, em totalidade. Aí o irmão Bruno diz assim: você vai chegar, o teu irmão está precisando de uma chuva para a lavoura. Você vai dizer: irmão, toma a tua chuva. Oh, glória a Deus. O teu filho caiu. Meu filho, eu te levanto no nome de Jesus Cristo. Levanta. Autoridade de filho. Não disse: esses sinais seguirão aqueles que crerem? Orarão pelos enfermos, e ele disse: expulsarão demônios. Não, eu farei, eles farão. Se disseres a esta montanha, não. Se disseres a esta montanha, mova-te, não duvidando em seu coração. O que precisamos é de adoção. Filhos e filhas precisam de adoção. Autoridade. Você já é filho, mas você tem autoridade? Quando você chega na frente do enfermo, você tem medo. Só vou oferecer uma oração para o teu caso, que você vai ser curado. Faz muito tempo, irmãos, que eu tenho tentado agir de acordo com essa escritura. Quando eu oro, eu não fico: por acaso você crê? Não, você vai ser abençoado. Você tem que possuir a terra. O Josué colocou eles na terra e organizou, mas eles possuíram a terra. Aleluias, aleluias. Ai, a presença de Deus é grande. A autoridade, filhos de Deus. Toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação deles, esperando chegar o tempo em que as enfermidades surgiriam, e isto seria desta maneira: os cegos receberiam suas visões. Romana prega uma mensagem: se esta é a igreja do Deus vivo, onde estão os seus milagres? Nós oramos por eles, mas então você ordenará isto. O que precisamos é de adoção. Filhos e filhas precisam de adoção. Mas como pode a igreja pentecostal, metodista, batista, receberem adoção até que eles entrem em uma disciplina? O que precisa para adoção? Disciplina. Disciplina. Eu falei para os jovens esse dia sobre disciplina.
Uma hora dessa, se Deus me dá graça, eu vou falar para você sobre disciplina. Por que lá na bandeira brasileira tem progresso e ordem? Progresso e ordem? Ordem e progresso. Só vai progredir ordenado, em ordem, não a bagunça. Você não se organiza nem no teu trabalho, nem nas tuas contas, nada. Como é que vai progredir? Vamos começar, tá o trabalho lá, às vezes não depende de ti, mas na tua casa, teu quarto, você sai para pegar uma coisa que estaria ali, não está mais porque você é desorganizado, você solta em qualquer lugar. Você entra, tem roupa para tudo que é lado, uma sujeira. Não vai progredir. Ou Deus mente. Deus pode mentir? Ele diz: se sois indisciplinados, não quiserem adotar a disciplina, então o que ele disse? Não são filhos, são o quê? Bastardos. Mas nós estamos falando para filhos de adoção. Nós temos que ser disciplinados primeiro. Deus não pode confiar, olha aqui que eu vou te dizer uma coisa. Atente para isso aqui, ó. Deus não pode confiar o seu poder a uma igreja, dificilmente dizendo-lhe o que fazer. Não. Como poderia um pai confiar seus negócios a um rapaz que simplesmente poderia poluir sua casa no céu? Ele não poderia fazer isso. A igreja tem que chegar a um lugar onde ela esteja disciplinada, obediente. Pastor falou, obedece. Mas eu vejo melhor assim. Não importa o que você vê melhor. Disciplina. Deus está nesta obra agora mesmo, diz o irmão Brana. Disciplina. Agora ele levou aquele filho para fora e ele fez a cerimônia e ele disse: este é o meu filho e ele recebeu a adoção para a minha família. Seja o que for que ele disser, está dito. A ele ouvi. A ele ouvi. A ela ouvi. Ela é minha filha. Eu coloquei ela a autoridade de filha. Aquela disser está dito. Aleluia. A ele ouvi. Ele estava fazendo isso com Jesus. Jesus o havia agradado e ele o levou para cima e tomou 3 testemunhas terrestres. Esperança, fé e caridade. Trouxe amor, trouxe Moisés e Elias para testemunhar esta grande adoção. E o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele foi transfigurado e seu vestuário brilhava como o sol. Um manto especial, uma unção especial. E quando eles olharam para cima, eles viram brilhando na glória de Deus. E uma voz disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Oh, que coisa! O que Deus deseja fazer com a igreja nessa noite? O que deseja fazer com um indivíduo é encontrar alguém. Encontrar o Espírito Santo está à procura de um homem. Ele pode tirá-lo de um certo lugar, falar com aquela pessoa, ungí-la e dar-lhe algo especial. Grandes poderes e dons para operar a sua vontade e fazer a sua vontade. Mas como ele pode fazer isto quando ele constantemente vem e diz: oh, é terrível? Eles simplesmente correm atrás disso, eles correm atrás do erro, eles não querem ir à igreja. Veja em que condição está a igreja. Então, se Deus não pode fazer isto pessoalmente, Ele escolherá indivíduos e fará. Viu? O que ele está dizendo aqui? Vamos parar por aqui, irmãos. Ele está dizendo assim, ó: se ele não encontrar você, vai encontrar outro. Viu? Se ele não conseguir fazer comigo isso, ele vai achar alguém que faça. Irmão Branco cita aqui: dessas pedras eu faço filho de Abraão. Eu levanto.
Você não quer entrar na disciplina? Deus vai achar alguém que quer, porque Ele vai ter. Ele vai ter que ter alguém que vai assumir a sua herança. Aleluias! Você não quer clamar para Deus e dizer: Senhor, não passe de mim. Não passe de mim, Senhor. Não passe de mim essa noite, Senhor. Oh Deus, olha para mim através da tua graça. Não leve em conta, Senhor, meus erros. Me ajuda a acertar, Senhor. Quer falar um pouco com Deus? Você quer falar um pouquinho com Deus? Aleluias. Aleluias. Santo é tu, Senhor. Santo, santo és tu, meu Deus. Oh, Jesus, me ajuda esta noite, Senhor. Você não quer levantar e falar com Deus? Expressa a tua voz e diz: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Pega. Dá o som no teclado, irmão. Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Você quer vir ao altar?